Começou, Paulo? Boa tarde, gente. Começa agora mais um LCD em Movimento. E o tema de hoje é censura na arte, que é um assunto que está aí super na mídia, que está acontecendo. E a gente está bem preocupado com o futuro disso, né? Assim, que tem prejudicado. A gente está hoje com uma mesa só de mulheres. Acho que é a primeira vez. Estamos muito felizes com isso. Sensacional. E a gente vai pedir primeiro para nossas convidadas se apresentarem. Meu nome é Rebeca, eu faço produção cultural no IFRJ, no campus de Nilópolis. Meu nome é Thaline, eu também sou estudante de produção cultural no campus do IFRJ de Nilópolis. Nós somos alunos de primeiro período. Eu sou Taina Wolf, sou graduada em Artes Cênicas na UFSC, lá em Santa Catarina. Faço algumas coisas. Participo de um coletivo feminista de autoras mulheres que escrevem e discutem o espaço da mulher na literatura. E também estou em cartaz em 2 peças que eu quero aproveitar para divulgar. Dia 17 e 24 de novembro, o espetáculo Barbárie, Impressões de um Holocausto, que é sobre um manicômio chamado Colônia, que existiu por alguns anos em Barbacena, Minas Gerais. Vai estar em cartaz 17 e 24 de novembro no Parque das Ruínas, Santa Teresa. E estou em cartaz vou ficar em cartaz em dezembro com a Elane Gonçalo, um espetáculo infantil no Museu da República, nos fins de semana de dezembro. Cultura, Funarte, atualmente eu sou doutoranda aqui da UERJ, com muito orgulho, muito difícil também mestrado, estou concluindo esta semana. E sou professora de artes cênicas da pós-graduação da Universidade de Cândido Mendes. Muito feliz e agradecida deste convite, importante canal. Eu sou Inaí Cortez, eu sou artista visual e pesquisadora. Eu faço mestrado na UF em Estudos dos Processos Artísticos, no programa de pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes. Eu sou militante contra a censura. Eu tive um trabalho censurado no último mês, na exposição no Castelino do Flamengo. Bom, então vamos continuar aqui nessa hora, já aproveitando. Gente, como é que a arte, os artistas e a população são afetados pela censura? Como é que vocês estão vendo essa movimentação? Pode perguntar, gente. Todo mundo pode O que eu acho importante a gente destacar é que a gente, não é interessante a gente falar como a censura ela afeta a arte, porque a censura ela não afeta só a arte. A partir do momento que você tem alguém te dizendo o que você pode e o que você não pode ver, isso atinge a todo mundo. Isso coloca em xeque também a autonomia do espectador, não só do artista, né? Então eu acho interessante a gente trazer isso para essa discussão, que essa não é uma luta da classe artística, essa é uma luta de todo mundo. Eu acho que a partir do momento em que o governo, as autoridades começam a tolir e a decidir por nós o que a gente pode ou não ver, isso chega num ponto mais grave, né? Porque a gente entende que as pessoas não dialoguem com algumas expressões artísticas, não sejam tocadas por aquilo, mas é muito sério quando elas querem te impedir de dialogar com aquilo, né? Acho que a gente passa por um outro nível da censura. Acho que, por um lado, assim, se a gente for falar especificamente das artes, é terrível, porque toda a criação pressupõe um risco, pressupõe entrar no abismo, pressupõe um campo de incerteza, pressupõe ir para um lugar que você não sabe, e esse que é o barato, e às vezes doloroso e tal, mas é você ir para esse lugar esse campo mesmo de instabilidade, e só que a gente não pode desvincular essa censura das artes de uma conjuntura política maior, né, que tem um macro e um micro política. Eu acho que eu não consigo distanciar, deslocar, digamos assim. Se for só a censura nas artes, por si só já vem nos afetando sobremaneira, né? No Queer Museu, no Castelinho, só muda de lugar, a questão da nudez. Quer dizer, aí cabe pensar assim, que autonomia então eu tenho desse corpo? Que autonomia individual e coletiva, né? E desse patrimônio imaterial que é o corpo físico humano. Quando a gente viu
ao longo dos últimos anos, 2013 para cá, que até é o estudo que eu estou fazendo nessa tese, que se falou tanto do patrimônio material, criminalizando os black blocs, por exemplo, os anarquistas, nossa, estão quebrando o patrimônio material, né, físico de agências bancárias, né, que ali é uma tática para atingir esse símbolo do capital, né, e espaços de poder de um Estado capitalizado também. Mas quer dizer que nosso patrimônio imaterial, então, eu não tenho autonomia, então é uma censura que não está dissociada, portanto, desse golpe que foi orquestrado no país e que se deflagrou em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Não está dissociado, daqui a pouco eu posso até falar por quê, mas ele não está dissociado, são os mesmos grupos. Os mesmos grupos, MBL, Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, o Revoltados Online, eu vou dar nomes, mas posso dar outros. Esses grupos são os mesmos que fizeram os atos pró-impeachment, sobretudo em 2015, e que venderam uma ideia de pacifismo, que aí eram atos pacíficos, né? Ninguém quebrava nada, eram famílias, verde e amarela, ideia de torcida, futebol, capturando as narrativas e as ruas, tentando dar uma ideia de futebol, jogador e time, né, do país do futebol, então tentando pegar isso e capturar, e agora vem com essa censura das artes. Mas na verdade tem igrejas envolvidas, bancadas envolvidas nos espaços de poder e tentativa de anular a questão do Estado. Só isso já é uma coisa assim perigosa e que vem se alastrando no país. Uma pressão religiosa e conservadora também muito forte em cima disso. É até irônico que o MBL significa Movimento Brasil Livre, né? E de livre não tem nada. Já que eles impõem a censura o tempo todo. É uma contradição, né? São grupos que não conseguem escapar de contradição nessa defesa, a censura deles. Esse caso do Queer Museu, por exemplo, eu penso muito nessa coisa do 2 pesos e 2 medidas. Se fosse ali, em vez de um homem nu, uma mulher nua com um corpo padronizado, uma mulher magrinha de peitinho duro, e fosse uma criança do sexo masculino tocando uma mulher nua, porque essa questão não teria sido abordada em momento nenhum, teria sido naturalizado de várias formas. É a sociedade que erotiza o corpo da mulher, que é tranquilão. A gente está com o corpo nu em flyer, em propaganda de cerveja, em propaganda de milhões de coisas. Emissoras em audiovisual, na novela, na banca de jornal. Nas bancas de jornal, é engraçado isso, né? nos blockbusters. Vocês não acham que existe uma falsa moralidade, porque essa criança foi muito protegida, mas diversas outras crianças que estão na rua sofrendo vários outros abusos, ninguém diz nada. Eu não acho que o ponto que eles queriam chegar era da proteção das crianças, não. Exatamente. Eu acho que é uma questão muito política. É muito véspera de eleição e isso já está sendo muito discutido. E a forma que eles têm para... Não, fazendo uma separação tão direta, mas a forma que eles têm de dar porrada na esquerda é essa. Eles falam, não, olha só, essa galera incentiva a pedofilia. Eles incentivam a sexualização das crianças. Eles estão aqui, colocando as crianças de frente para isso. Não é uma questão de preocupação. Se fosse preocupação, a foto das crianças sendo revistadas na porta da escola, numa favela por policiais, não seria vista como natural, não seria justificada. Eu concordo. A questão deles é política. Eles querem arrumar vias e inventar histórias. Eu acho que tem uma questão que é muito interessante estar levantando, porque é uma ideia que continua do ato pró-impeachment. Naquele momento estamos salvando vocês dessa organização criminosa de esquerdopatas, bolivarianos, feminazes. Vai pra Cuba, feminazes, comunais. Enfim, vários nomes foram colocados, bonecos infláveis de Dilma e Lula. Ou seja, estamos salvando vocês, o pacto da Fiesp. Então, narrativas foram usadas para dizer, estamos salvando vocês, população, dessa organização criminosa. E agora, de novo, então, quando eles citam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o MBL entra dentro do Queer Museu, de um debate, ou de uma exposição, ou dentro, entra e cita o ECA, esse estatuto, para dizer de novo, corrobora com o que já vinham fazendo. Olha, a gente estava salvando vocês com a Lava Jato, ou o Mensalão lá atrás, como diz Gessé de Souza, agora a gente está salvando vocês desse mesmo grupo aí, olha aí. É tudo querendo trazer nudez, querendo...
Então, assim, é uma atitude ilusoriamente, enganosamente, salvacionista, conservadora, de olha, nós estamos cuidando da sua família, de você e do seu filho contra eles, organização criminosa, então é muito perigoso. E a gente vê essa nova censura, né, que é muito diferente da censura na época da ditadura, que é uma censura que levou inclusive ao assassinato de diversas pessoas, muito dura, mas que ela não tinha esse caráter moralista. A censura da ditadura, ela atuava contra aqueles trabalhos que iam contra o Estado vigente, né? Essa nova censura, ela é uma censura moralista, ela é uma censura que ela vai muito contra as manifestações afro-brasileiras, ela é uma censura que ela é muito homofóbica. Sim, é muito sim. machista. Eu acho Isso sempre cai em contradição. Não tem como Sim. não ser contraditória no meio que a gente vive. E é muito interessante você trazer a questão da ditadura, porque remete a isso. Vocês lembram muito bem que nesse período de ditadura, que também foi financiado por Estados Unidos, a gente está vendo agora a privatização de Eletrobras, Petrobras, interesses outros que estão no meio. Vale ressaltar que MBL, esses grupos são financiados por grupos estrangeiros, inclusive, sobretudo americanos, tá? Irmãos Koch, né? Vamos dar nomes aí, né? Então a gente está falando da mesma coisa. E Chico Buarque, para citar um exemplo, poder citar outros, 64, Roda Viva, várias peças teatrais, várias músicas não foram censuradas, ou Cálice, não é? Então a gente está vendo, muda um pouco a roupagem, mas fato é que aliás era tortura nunca mais, essa frase, esse slogan, né? Tortura nunca mais, censura nunca mais, de 64, a gente está vivendo sobre outra roupagem, uma nova direita de jovens e tal, mas muito, muito semelhante. Inclusive tem gente pedindo intervenção militar novamente, Sim. como se fosse algo positivo, como se fosse trazer um saldo exato. positivo, que, gente, não existe. Sim. É engraçado como essa ideia se prolifera de forma rápida, né? Porque você tá, de repente, na internet, na sua casa, mexendo no Facebook, de repente aparece uma foto de um homem nu deitado com uma criança mexendo no pé dele e sabe, totalmente descontextualizada, que não te liga a link nenhum, que não te leva a matéria nenhuma, só falando, exposições pedófilas da esquerda. E a galera leva isso pra frente, uma parada totalmente descontextualizada. Ninguém leva em consideração que a exposição era sinalizada com nudez, de que a criança estava acompanhada dos pais. Sim, foi uma escolha de que da houve mulher. de que houve Ninguém quis saber um debate. depois que viu a imagem, ninguém quis saber mais nenhum outro detalhe. Sim. Inclusive eu fui tentar procurar o vídeo para passar para um amigo meu, que ele não tinha conhecimento ainda sobre o caso. E eu coloquei exposição censurada no MAN e todos os vídeos que apareciam no YouTube tinham a palavra pedófilo no título, sabe? Sempre, pedofilia ou sexualização, pedofilia, Sim, sim. Você não consegue encontrar uma E eu acho que coerência e tem uma questão também que, assim, como a Fel falou, assim, a gente está vendo uma crescente população em situação de rua. Eu tenho um afilhado, trabalhei muito tempo com a população e eu fico assustado hoje de você não ver tantos jovens, os adultos está impetrando. Hoje a gente até tem um ato grande, Dia Nacional de Luta na rua. Mas assim, esses grupos, por exemplo, são os mesmos dos quais a gente está falando, MBL e outros, não estão batendo panelas agora. E a gente tem nossa galera. Vocês podiam ter me contado no final só, né? Poxa, eu queria ficar sabendo disso
agora. Voltamos, gente. E olha que elas são tudo jovem e bonita, hein, Fê? Pô, Não vai ter nenhuma fica edição, assim, não, meu nome. Que isso, gente, só tem gente bonita. Todas jovens. de várias gerações. O que a gente acha bacana nesse recurso que a gente está fazendo de gravação é essa possibilidade dialógica de poder comunicar com quem está assistindo a gente. E a gente tem um espectador aqui, o Edgar dos Santos Ferreira, que está polemizando isso, dizendo que as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com libertinagem. O que vocês podem falar sobre Então, isso? eu posso falar que a Globeleza sambando pelada na Globo, em horário nobre, é muito mais libertinagem, muito mais hipersexualização. As playboys com peitos e pernas e barrigas expostas na banca de jornais são muito mais hipersexualização e libertinagem do que você entrar com a sua filha num museu e decidir, ir conversando, dialogando se ela pode ou não encostar. Porque me incomoda a ideia de que as pessoas acreditam de que aquela mãe entrou no museu, viu um homem nu, deitado, olhou pra filha dela e falou, vai lá, mexe lá nele. Como se não tivesse rolado um diálogo, até uma ideia de consentimento. Não, sabe? O que você pode ou não fazer no corpo quando uma pessoa não está consentindo aquilo. Ou onde você pode ou não encostar no corpo do outro. Sabe? E esse diálogo podia estar acontecendo por trás daquelas câmeras E também gera um tabu em volta do corpo, né? Do homem, da mulher. Tão sensualizado, mas o homem pode ficar sem camisa e a mulher não. Mulheres são estupradas porque o corpo feminino é hipersexualizado e o do homem não. Então, assim, o fato de você criar um tabu, porque é tão tabu assim uma criança encostar no corpo de um homem nu deitado, ela encostou no pé dele, sabe? Então, é uma coisa que Jesus Cristo estava nu, semi-nu na cruz. Era um trabalho, sabe? sem conotação erótica. Não tinha mas as pessoas não conseguem desvincular a nudez da sexualidade. Mas o que eu fico pensando, assim, é porque tem todo esse discurso de pedofilia, de libertinagem, e é um discurso que ele atrela a arte, a realidade de uma tal maneira que você esquece completamente que você está lidando com um trabalho poético, né? Sim. E você tira toda a carga poética do trabalho para você dizer que é pedofilia, porque a pedofilia está no campo da realidade, não está nesse campo da poética, né? Sim. Sim, e tem o outro lado que é a questão de que a arte serve para te fazer pensar, para te provocar, para te questionar. E acho que a exposição do Man conseguiu fazer isso, sabe? Ela colocou em pauta uma discussão que cresceu de uma forma que a gente não imaginava. Acho que pessoas se posicionaram por causa dessa exposição, sabe? Sim. Pessoas que você não conhecia muito bem a ideia, a opinião. E eles tiveram que se posicionar porque foi algo que realmente gerou um incômodo e teve que ser discutido. Acho que nesse caso a arte continua seguindo seu papel. Acho muito. Pode falar. Acho, só para reforçar o que ela está falando, é que a gente acabou fazendo, né, um amplo debate no Castelinho, né, quando tudo isso aconteceu, né, com a Naê e outros artistas, né, uma semana, eu acho, né, Naê, que foi muito interessante, e depois as performances rolaram e tal. Depois fizemos um ato muito interessante também na Cinelândia, na abertura do Festival do Rio, na frente do Odeon, fomos para frente do Teatro Municipal, fizemos no Museu do Mar e com crianças, desde manhã, com oficinas com crianças, rodas de conversa, performances, intervenções, shows, com esse movimento Censura Nunca Mais que acabou se criando. E é engraçado que essas coisas acabaram nos reaproximando, né? Artistas de diversas áreas, artistas visuais, artistas cênicos, trabalhadores da cultura, para repensar esse debate com as famílias. Por que a nudez incomoda tanto? E por que quando esse corpo está sexualizado, erotizado, explorado, desnudado, e sobretudo em peças audiovisuais, blockbusters e coisas, na televisão ou fora dela, em lugares, em coisas mega, isso não incomoda? Discutir e debater, incitando o uso de armamento, incitando a violência que a gente está vendo exacerbada, incitando a hipersexualização da mulher. Isso, a hipersexualização da mulher, a exploração, a corrida a disputa de automóveis, disputa de narrativas. Isso tudo não incomoda problematizar. Quer dizer, um falso problema, porque a arte
ela pode mostrar o desnudamento, ela pode expor isso como esposa nesses museus, mas jamais muito pelo contrário. Trazendo, questionando, provocando, instigando, mas jamais erotizando, muito pelo contrário. E aí é que ela está incomodando, é uma contradição. Até porque nada é mais perigoso que a ignorância. Você não saber, principalmente das crianças, você não saber como agir, você não saber o que aquilo significa, você não ter uma abertura de diálogo com aquilo, é muito mais perigoso. Sim. Porque a gente tem uma estatística que diz que a maioria dos casos de pedofilia acontecem com pessoas próximas a você. Então, a criança não tem conhecimento do que está acontecendo, não tem entendimento. E talvez se as crianças fossem mais expostas a isso, se elas tivessem mais essa abertura de diálogo, isso seria diferente. Proibido, por que, né? Isso aí. A gente, trabalhando com artes da cena em geral, tem um desprendimento com o corpo, que o corpo é instrumento de trabalho. Eu chego numa sala de ensaio, eu vou me trocar na frente dos meus colegas e eu tenho certeza que ninguém vai estar reparando se eu tenho celulite ou se eu tenho peitinho duro, porque eu uso o corpo como instrumento de trabalho e eu posso fazer isso sem nenhuma conotação sexual tranquilamente. Para mim, em cena, mostrar o peito é igual mostrar o braço. E algumas pessoas não entendem isso que a gente, do teatro, da performance, da dança, de artes visuais em geral, a gente tem muito mais o corpo como trabalho, como uma coisa que está ali para servir a arte, do que qualquer conotação erótica. E é muito menos erótico um corpo nu no museu do que vários tipos de publicidade que a gente vê muito tranquilamente por aí. Ninguém questiona. E que ninguém questiona. Não, é muito interessante isso, porque é o corpo nas artes cênicas também, né? A gente trabalha no teatro, é o corpo que ocupa a ágora, é o corpo político, o corpo que fala, o corpo que provoca, o corpo que instiga, o corpo sob uma luz que diz. Mas jamais esse corpo se for erotizado, sexualizado, explorado. Eu acho que tem uma questão de que o erótico não é ruim. Também. Se tiver uma proposta, se você quiser erotizar o seu corpo, você tem o direito de fazer aquilo. Sim. É uma questão que só pode vir de você, sabe? Sim. Usar o seu corpo de forma artística, sem erotizar, ou usar o seu corpo de forma artística, erotizando ele também, ou usar o seu corpo erotizando ele fora da arte, sabe? Eu acho que a liberdade de escolher é o que incomoda as pessoas. É saber que você tem o direito, sim, de erotizar o seu corpo se você quiser. Acho que tem, para não me alongar, que eu sei que a Fel quer, mas uma questão que ninguém questiona, que esses grupos, né, censores não questionam também, é que cada vez mais, né, no mundo espetacularizado esse corpo virou produto. Esse corpo virou querendo ser curtido e compartilhado, mas ele virou, o capitalismo ele chega, que esses grupos estão discutindo a eliminação do Estado, disso que se trata, e capitalismo, chamado que o Teotônio dos Santos aqui da UERJ inclusive diz, né, desse capitalismo do Estado que vai corroendo tudo. Tem uma entrevista dessa minha amiga na Caros Amigos, em que esses grupos são contra o SUS, educação pública, enfim, toda essa... E aí, e a gente está vendo esse corpo vendável, esse corpo interessante à venda, esse corpo publicizado. Então isso para mim é uma questão, sim, e que deveria ser discutido, e não a censura, o corte, ou o ECA, ou a arte, ou a censura das artes, não, é um falso problema. É um falso problema, é desfocar da real questão que está por trás desses grupos. Como a gente viu acontecer um golpe, a gente está vendo continuar esse golpe, a continuidade desse golpe. É isso que nós estamos vendo com esse comportamento. Eu lembrei de um recorte aqui. Eu sou produtora do Cineclube Buraco do Getúlio, que é um cineclube que acontece no Iguaçu há 11 anos já. E um dos fundadores do Cineclube, que é o Diego Bion, ele tem um filho, o Ícaro, que é filho dele da Luana, que é o fundador do Buraco. E o Ícaro está atualmente, acho que com 8 anos. E o Ícaro desde sempre acompanha e está presente nas sessões do Buraco. E já foi produzida uma sessão do Buraco Corpo. E a gente fazia umas temáticas. E nessa sessão tiveram muitas intervenções de nu. Tanto de homens quanto de mulheres. E a gente produz esse evento numa praça pública em Nova Iguaçu, que é a Praça dos Direitos Humanos. E o Bion comenta com a gente, isso até aconteceu agora recentemente também, na última edição que a gente fez em setembro, que teve uma apresentação nua
E o Ícaro tava lá, que é o filho do Bion, sentadinho na arquibancada, assistindo, e já tava meio tarde, ele foi, deitou no ombro do pai, tirou um cochilo e, sabe, vendo aquela intervenção do Nu acontecendo. E isso aconteceu alguns anos atrás, nessa sessão do buraco, em que ele foi exposto a isso várias vezes, e no dia seguinte o Bion foi conversar com ele pra perguntar o que ele tinha achado. E o Ícaro em momento nenhum pontuou o Nu. A única coisa que ele pontuou foi o fato de que muita gente estava passando por purina e que ele tinha se divertido com aquilo e perguntou pro pai se ele podia também passar por purina quando ele terminasse o trabalho de matemática que ele estava fazendo. Então, para aquela criança que foi acostumada com isso, que passou por esse diálogo, isso não é visto como algo errado, como algo, sabe, muito grande, como algo incômodo. É natural. Sim. É o corpo sendo visto de forma natural como ele é. Acaba até fazendo com que essa criança escape desse machismo que é impregnado nos meninos mesmo. Porque nenhum homem, tipo, cresce de repente vira um macho escroto. É toda uma criação. Patriarcado não patriarcal. É toda uma criação em cima desses meninos, empurrando muita sexualidade neles com 12 anos, sabe? O menino querendo jogar Pokémon GO e o tio mostrando vídeo pornô. Porque os meninos eles têm que se afirmar enquanto machos, né? Eles têm que estar o tempo todo pontuando a masculinidade deles e provando que eles são machões. E se não é o virgão, é o viadinho. E essa coisa da sexualidade, até no Queer Museu, uma das obras mais criticadas, que foi a da Bia Leite, da criança viada, ela também toca. É maravilhosa. Ela toca num ponto importantíssimo, que é a criança homossexual. E assim, a criança tem os trejeitos e fica sofrendo, ninguém discute isso. Esse deveria ser o debate importante. Discriminada dentro de casa. Essa discriminação de dentro de casa, porque uma criança que tem os trejeitos homossexuais, ela nem entende por que ela está sendo hostilizada, mas está sendo, e pelos próprios adultos. Às vezes o adulto aponta ali, essa Coca-Cola é Fanta. A criança não sabe do que o adulto está falando, mas sabe que a ironia e o trauma que isso aí vai gerar ao longo da vida dessa pessoa é imensurável. Uma criança homossexual que tem trejeitos homossexuais desde, né, essa passagem para a adolescência, e ninguém aborda isso. A Bia Leite abordou, e a obra dela que aborda um tema tão importante, tão pouco comentado e discutido, foi muito interessante, porque dentro da família são coisas proibidas de se falar, né? Você não pode falar da sexualidade, não pode falar da nudez, não pode falar. E aí quando tem uma criança que é homossexual, a gente trouxe a Letícia Lanz, né? A criança que é maravilhosa, psicanalista, escritora, e ela falando isso, assim, poxa, desde 3 anos de idade eu descobri tudo. Eu já tinha, né, uma criança, e no entanto, a dificuldade que é para um pai e uma mãe, ou seja, pede um debate, e possivelmente, eu não sou estudiosa disso, o assédio, o abuso, o bullying, vem exatamente dessa proibição, né? Eu vou no ponto proibido, ponto que me foi vedado, né? Em que medida eu posso, até onde posso ir em frente ao outro, a liberdade do outro, né? E como é que eu compartilho isso? E eu acho que você levanta essa questão que eu acho que é interessante e que os próprios meninos se sentem cobrados. Sim, claro, porque eles têm que dar uma roupagem, uma performance que é cobrada deles. Né, na infância o machismo afeta tanto os meninos quanto as meninas. Óbvio. É uma pressão que eles sofrem muito, muito pesada. Pesada também. Quantos pais, homens falam assim, Deus me livre, eu tenho filhos gays. A gente já viu tanto homens. E de algumas mulheres também. Alguns usam até aquele discurso do ele vai sofrer preconceito, ele vai sofrer fora de casa com isso, eu vou sofrer junto, mas será que é isso mesmo? Será que é você que não vai saber lidar com aquilo? Sabe? Não, e como é que você acredita que tolir aquela outra pessoa não vai causar sofrimento a ela? E você entende que aquela criança de florescer, sabe? Ela tá ali naquela idade de florescer, que criança, ela acha que é uma coisa florescendo. E é interessante esse método. Entende isso, sabe? Ela vai crescer
Rodada, né? Fechada, limitada. E logo nessa idade você tem que se expandir e isso vai causar traumas pro resto da vida dela. Como lidar com o diferente, né? Também. Como Exatamente, lidar com, o diferente é errado. Isso é questão de eu tenho medo do meu filho, que o meu filho pode sofrer num relacionamento homossexual, como se ele não pudesse sofrer num relacionamento heterossexual. Com certeza ele vai sofrer no relacionamento hétero. Então, meninas, não, pode falar. Não, é só isso, tem uma dimensão machista, misógina, homofóbica e racista, né? A gente percebe que aí trafega uma questão racista, misógina, homofóbica, machista, assim, né? Patriarcada, intolerante. Eu acho que a religião entra muito forte nessa censura. Sim. Então, vou falar agora. Gente, vocês estavam falando. A Tainá principalmente falou sobre como as pessoas não conseguem separar, né? Saber de vocês. Vocês acham que isso causa... É um grande motivo de um movimento de autocensura, que é quando o ator ou o artista tem uma censura feita para ele mesmo, por ele mesmo, com ele mesmo. Então ele para de... ele sofre agressões, linchamentos virtuais, ele tem esse medo de processo, ele acaba não fazendo determinada peça, ou pintando determinada obra, ou expondo alguma opinião. Então, vocês acham que isso cria esse movimento entre os artistas ou entre qualquer indivíduo que... Acho que a Inaí pode começar, porque ela vivenciou, né? Exatamente um isso. Desse tipo. No momento em que eu sofri a censura, que eu entrei no Castelinho, que eu vi... Você pode explicar um pouco pra gente como é que foi isso, como é que era a obra? Claro. O meu trabalho, né? Na verdade foram 3 artistas censurados, um total de 8 trabalhos, né? O meu trabalho em específico, ele lida com uma questão do tráfico, da violência na cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão falando coisa absurda. Das guerras entre facções, e ele é um mapa do Rio de Janeiro, né? E aí eu vou colocando embalagens de drogas nas regiões em que elas são vendidas, porque cada facção, ela tem como se fosse uma logomarca. Eles fazem um desenho e aí eles colocam o que está sendo vendido, tipo pó de 5, maconha de 15, crack de 20, e eu exponho todas essas logomarcas no mapa. Eu já vi uma exposição relacionada a isso, que eram vários adesivos que vêm na maconha que a galera compra, e eles formavam esculturas, era uma escultura toda tampada por isso. E aí, a gente estava com a exposição montada no Castelinho, né? E ela iria inaugurar no dia seguinte, e no dia da inauguração a gente recebeu um e-mail de que tinha uma pane elétrica. E aí a gente correu pra lá, e aí a gente viu tudo funcionando perfeitamente, luzes, tomadas. A administração saiu de lá, deixou o Castelinho na mão de 2 seguranças, e aí a gente notou que 8 obras tinham sido retiradas, e elas ficaram desaparecidas por 5 dias, a gente não sabia onde elas estavam. E aí a Secretaria Municipal de Cultura divulgou na imprensa, isso não foi nem diretamente pra gente, de que essas obras elas estavam sendo protegidas de um possível incêndio. Só que, curiosamente, na frente da minha obra tinha uma escultura de madeira, e a escultura de madeira não estava correndo risco de incêndio, mas a minha obra estava, né? E aí, quando isso aconteceu, eu realmente fiquei um pouco pasma, muito chocada. Eu não estava esperando por isso, embora eu veja como a nossa sociedade está caminhando, eu não estava esperando por isso. E na hora eu fiquei com certo medo, assim, a gente teve bastante imprensa, eu fiquei com certo medo de ler esses comentários fascistas, de repente, numa reportagem. Eu fiquei muito com esse medo. Mas aí, a gente teve toda essa mobilização, o grupo de censura Nunca Mais, assim, isso foi muito motivador pra mim, assim, saber que eu não tô sozinha e ver todo o apoio popular também dos moradores do Flamengo. Isso foi muito importante, assim, e de forma nenhuma eu vou me autocensurar por conta disso. Foi muito legal, porque foi assim que a gente se conheceu. Não, a gente se conheceu antes numa mostra, mas que a gente se reencontrou, porque quando a gente percebeu o que aconteceu no Queer Museu em Porto Alegre, né, no Santander Cultural,
isso já causou, né, enfim, uma inquietação no meio artístico, nos trabalhadores da cultura. E aqui no Rio a gente perceber que no Castelino Flamengo a gente estava vivendo isso, né, por conta de um prefeito, pelo que ele disse, no momento que houve o interesse de que essa exposição censurada em Porto Alegre viesse para o Rio, e ele faz aquela fala terrível de que aqui não viria e tal, que no Museu do Mar, né, eu acho que era, se não me engano, que ia acontecer, enfim, isso causou toda essa reação e a gente colou para somar apoio, enfim, solidariedade aos artistas como Inaê e outros lá da peça de teatro e da exposição, e a gente ficou, acho que fizemos vários encontros, debatemos, tiramos manifesto, tiramos uma nota, né, de divulgação e tudo, e a gente ficou muito feliz de que vocês tivessem conseguido reverter e abrir, fomos para a abertura, né, para prestigiar e tudo, para dizer, olha, nós não estamos calados, vocês não podem calar nossas vozes, vocês não podem barrar e censurar nossa arte, nossa criação. Então, e dali a gente fez aquela intervenção também no Museu do Mar, que havia dito, e que também a gente somou outras pessoas, o pessoal do Lanchonete, né, que fez salada de fruta, veio da Espina, vários grupos aí se somaram, coletivos, né, então foi muito bacana, de manhã até a noite. A gente levou uma piscina de plástico para simbolizar a questão da fala do prefeito Crivella, dizendo que, não me recordo a frase, queer só no fundo do mar. O queer aqui no Rio só no fundo do mar, dizendo que não viria essa exposição para o Museu do Mar. E aí aí a gente botou uma piscininha de plástico para justificar, para fazer uma performance, uma intervenção. E as crianças, gente, quando eu vi as crianças, queriam aquela piscininha, entraram e várias oficinas foram feitas com elas, porque exatamente isso que a gente está falando, a gente queria assim, vamos conversar com as famílias, vamos conversar com as crianças, vamos desmistificar, tirar essa roupagem, essa falsa ideia de que a arte é um perigo, de que a censura, que a nudez dos corpos está incomodando, de que nós somos uma organização perigosa, de que nós, pelo amor de Deus, acho que é o contrário, né? E eu acho que também, mesmo quando a gente fala da religião evangélica, a gente, claro, tem que ter um certo cuidado, porque tem muita gente séria e que está na religião, não é essa questão, é o quanto se usa, que esses grupos sobremaneira que a gente já deu nomes, já nomeou, está usando dessa religião politicamente, e claro, porque as artes chamam atenção, a gente sabe que o nosso trabalho chama atenção. Então, assim, tem interesse. Por que tem essa bancada religiosa ligada a Dória, prefeito de São Paulo, que utiliza muito isso para o seu eleitorado, óbvio, e frequenta, Alckmin, vamos dar nomes, Alckmin, Dória, Eduardo Cunha, Garotinho, a gente pode citar vários, Crivella, quem mais? Que utilizam da política e das bancadas para quê? Para se eleger, para censurar, para dizer, para fazer todo esse discurso falastrão de que está salvando, cuidando da população, entende? Mas na verdade está utilizando, a gente precisa denunciar. E o que eu acho mais interessante desse ato, né, é que ele foi um ato que ele teve muita adesão, que ele pensou a censura no campo expandido, né? Tava ali o movimento negro, tava ali as religiões afros, tava ali os indígenas, né? E todo mundo falando de como se sente censurado, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Essa união, né, de diversos grupos sociais contra a censura, né? Muito bem lembrado, né? E a gente fez 2 rodas de conversa, um só sobre trans, sobre o movimento LGBT, com a Indianari, da Casa Nem. Depois a gente fez uma segunda roda de conversa muito ampla com o movimento de favelas, com a Elisa Lucinda, poeta e poetisa e atriz, com o professor Marcelo Campos aqui da UERJ, com o pastor, com a mãe de santo, com a Wanda, mãe de santo e Alorixá, ou seja, com o Ocupa Dopes, com o grupo de famílias pelas verdades, que é tempo da ditadura, ou seja, você estava na roda de conversa, ou seja, não estou lembrando aqui todo mundo, mas era uma roda assim um pajé, a gente fez uma roda de uma diversidade para ouvir essas diferentes falas, né? Assim, para não ter a pretensão jamais de dizer a gente tem a verdade, os artistas é que sabem, os trabalhadores não, é ouvir, né? Como que a gente então vira esse jogo, vira essa questão, não é só o censura nunca mais, mas como é que a gente pensa
para além disso, né? De reagir a isso. Como a censura atinge diversos segmentos sociais, né? E como a gente luta contra Isso. ela unidos, né? Um movimento que talvez, porque o que eu consigo pensar, sinceramente, é que a gente está numa precariedade. Eu vejo movimentos precários, eu só chamo movimentos precários, porque tem um precariado. Seja a população em situação de rua, seja a questão da gente estar com as pessoas. A gente viu agora no Teatro Municipal os artistas lá na frente vendendo bolo, os corpos estáveis das orquestras, sem dinheiro para se manter. A gente está vendo a população empobrecida, o desmonte que está acontecendo nos direitos sociais, a censura nas artes. A gente está vendo, hoje vai ter o Dia Nacional de Lutas dos Trabalhadores nas ruas, já começou desde cedo com barreiras em várias capitais do país, ou seja, porque com as tais reformas da Previdência, trabalhista, tem uma perda geral, gente. Nós estamos em perda geral. Ou a gente se junta agora, movimento de favela, com a questão do racismo, com a questão da homofobia, com a questão da onda feminista, com a questão da censura nas artes, com a questão ou a gente junta. Essa mesma tarde no mar, tava tendo um grupo pedindo intervenção militar na frente do Museu da Manhã. E aí fica um contraste triste, né? A gente vê como pra você tá aqui. A gente vê como a gente está dividido e como tá triste essa coisa do embate, né? Na mesma praça, na frente de um museu, tem um grupo pedindo intervenção militar e falando coisas absurdas numa caixa de som. Foi absurdo, no mesmo dia, na mesma tarde, competindo ali. Uma polarização. Eu faço um corte mental, assim, mas acaba sendo uma implicância meio pessoal minha, então eu tento organizar mentalmente o que eu vou expor disso. Mas eu acho que muitos dos grandes líderes religiosos são influenciadores máximos, assim, nessa censura. Eu acho que a gente ter eleito um prefeito que é parte de uma bancada evangélica diz muito sobre as dificuldades que a gente vai ter daqui pra frente. Eu não sou... na verdade, eu sou anarquista, eu não voto e nunca votei, mas eu tenho a ideia de que a gente anteriormente tinha um prefeito progressista. Não defendo o Eduardo Paes, não acho ruim, mas eu acho que isso aí. Eu acho que ele tinha uma ideia um pouco mais progressista. Eu acho que ele... não tô dizendo que ele seja honesto, nem que ele seja menos corrupto que os outros, mas acho que na questão da cultura a gente tomava menos porrada quando era ele. Eu acho que a gente tinha mais abertura de diálogo, sabe? Apesar das dificuldades que a gente tem sempre, porque o Ministério da Cultura é sempre o último a ser... Mas é que eu acho que a gente não pode associar isso a uma questão nacional, porque, por exemplo, o MBL não é o Crivella, entende? O Crivella se soma, que é péssimo, eu concordo com você. Mas a gente não pode desfocar essa questão local de uma questão maior. Como é que começa tudo isso que a gente aqui identificando, o Queer Museu? Para citar o Gaudêncio, que é o curador, que esteve lá no Castelinho com a gente, que é o curador do Queer Museu de Santo André Cultural, que sofreu toda a censura, que, enfim, teve embarreirado, né, a possibilidade de fazer. Ele depois disso foi tentar fazer um debate, gente. Ele foi fazer um debate em Porto Alegre. E o cara do MBL interrompeu o debate. Para citar de novo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele interrompeu o debate no meio. Entendeu? Então, assim, o Crivella, para mim, é parte, sim, concordo com a bancada evangélica. Discordo do progressista, porque eu discordo, porque ele tem que estar na Lava Jato, tem que ser analisado, tem uns 15 milhões aí envolvidos aí na questão das Olimpíadas. O intuito que eu quis passar isso foi de que a bancada evangélica é o que a gente tem do ápice do conservadorismo. E a gente não passava por isso antes, dessa forma. A gente não tinha a censura e a repressão tão forte como a gente tem agora. Eu acho que isso é uma dica do que vem pela frente, sabe? Acho que é um dos atores. Sim, não, mas eu tenho total consciência disso. Porque eu estava vendo esses dias um movimento chamado IPCO, Instituto Plínio Corrêa. O Plínio Corrêa ele foi um professor universitário de Direito na USP e de História Moderna na PUC. E um líder católico que lutava contra a infiltração comunista nas igrejas.
e ele lutava a favor da evangelização dos indígenas, e aí tem uma fala dele que ele compara os indígenas a um broto de uma planta que não cresceu, e existem pessoas que são seguidores Vocês estão vendo, é porque tem acho que o Paulo já comentou com vocês, que tem os meninos comentando aqui. Batendo. Eles comentaram. Falando algumas coisas de mercenário, verdade. Falando. Respondeu ele. Não, foi. Ele parou Foi só aí. que ele parou, né? A gente Mulherinho foi. Eu ia falar, tem um comentário que ele fez aqui que ele falou assim, eu ia dar muito, como é que é? Tapa no meu bunda, Na no bunda do bumbum do meu meu filho. Se ele fizesse isso. Você vê a maldade com o filho? Coitado do filho. Tortura Tá pode. Não Não é? aguento olhar. Toda vez que eu paro pra olhar assim, eu vejo esse comentário, eu fico tipo, Incomodada. que Mas eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência nisso. Pode? Porque é pedagógico. Nós vamos ter que Didático, né? Didático. Porque está polarizado, entendeu? eu fico mexida Gente, como será a psicológica dessa criança. voltou, vou fazer uma perguntinha pra vocês. Você falou vários grupos, né, como o MPL e tal. Uma pergunta que eu tenho aqui é, entre os artistas ou os profissionais da arte, há coletivos que se empenham politicamente para proteger esses artistas e se vocês conhecem esses coletivos e o que vocês sabem sobre eles e realmente tem uma efetividade em relação a essa proteção? Não, com Existe certeza. censura nunca mais, né? Inclusive, eu acabei de dar esse exemplo aqui, né? De como eu me senti forte e feliz e agregada nessa luta, né? Quando Censura Nunca Mais chegou no Castelinho para apoiar a gente. A gente tem também o Reage Artista, né? Que é um movimento que já atua há muito tempo. Eu acho assim, aí eu vou falar uma outra tendência que eu estou percebendo também na tese, gente. Enfim, não sei se é polêmico ou não. A gente tem muito coletivo, que é super legal, a gente tem grupo, né, como Reage Artista, a gente tem vários grupos que fizeram parte, inclusive, da ocupação do Ministério da Cultura em 2016, quando isso decretou o golpe. Foi muito importante contar com o Teatro pela Democracia, Dança pela Democracia, Reage Artista, Mídia Ninja, poder estar vários, né, que continuam aí se organizando, estão aí, são fundamentais e como é que se diz? Não vai caber de tanto coletivo que eu poderia aqui citar, e são fundamentais. Agora, uma tendência que a gente está percebendo, isso tem sido motivo das nossas discussões, é uma tendência do nômade, que eu chamo de nômade, que eu estou problematizando que seja esse nômade, eu me sinto nômade. Porque eu venho, por exemplo, eu fui militante do Partido dos Trabalhadores, que hoje está mais do que criminalizado, nem preciso dizer, né, que é dopata, chamado de comunista e tudo, comunização, a gente se soma. Isso. E que circulam, que abraçam causa, que são militantes, que vão para a rua, que vão para os atos, como hoje iremos, vamos ontem, continuamos reunindo semanalmente. Porém, não se intitulam em grupo coletivo, né? Stuart Hall, ele é um sociólogo jamaicano, mas que fez boa parte da sua produção em Londres, né? Maravilhoso. E aí ele falando sobre o sujeito fragmentado, que isso também implica numa comunidade fragmentada, e essa questão do sujeito fragmentado, né, que é aquele que não tem mais. Sim, você não consegue se sentir representado por ninguém.
porque a sua personalidade as suas militâncias principalmente são várias. E, por exemplo, se você é mulher, negra e homossexual, você sabe? Mas aí, quem você defende primeiro? Onde você dá porrada primeiro? De onde você toma porrada primeiro? Sabe? O que daquilo Nenhum grupo dá conta. Exatamente, assim, nenhum grupo dá conta de seguir toda essa militância, de pegar todos esses fragmentos e falar, não, a gente tá junto nessa, mas a gente tá junto nessa em todas. Porque às vezes não. Sim. Às vezes você tem, sabe, você divide suas militâncias e você tem um apoio em uma questão dentro de uma militância, dentro de um grupo. Começou a passar, claro que com seus dissensos, é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que aprender, que nos leva, essa tal disputa de narrativa, ela também está em nós que nos dizemos, sei lá, que estamos do outro lado, que somos esquerda. Por quê? Porque o dissenso faz parte da democracia. Agora nós estamos vendo nas redes, nas ruas, às vezes uma polarização de um ódio, como se houvesse esse tal consenso em algum lugar. Não! Pressupõe ouvir e ter muita paciência, que é quase didático, né, para ouvir com essas pessoas que estão nos chamando aqui de libertinagem, ou que estão, ter paciência de explicar mesmo e de provocar o debate. Isso é democrático. E uma coisa que eu acho que a Inaê levantou, que eu não queria perder, que foi muito interessante, que você falou da evangelização dos indígenas. O que me parece que a gente está vivendo de novo, a gente lembra aqui uns mais de 500 anos, em que aliás, a gente trouxe o Cacá Verá, ele disse que foi pela via do teatro que houve a catequização indígena e a apropriação dessa cultura, né, tentar matar essa cultura indígena em função de quê? Do cristianismo ali. Hoje a gente está vendo sobre outra roupagem religiosa, de novo, esta catequização de nossos corpos indígenas, que somos, né, e negros, indígenas, enfim, com toda essa criação de essas matrizes, né, doutrinas cada vez mais fortes e pesadas. Exatamente. A gente parece estar vivendo de novo essa colonização sobre outra roupagem e outra versão religiosa. Sim, é verdade. Acho que a ideia de liberdade incomoda muito. A ideia de liberdade ainda não é aceita, ainda não é assimilada. E eu acho que isso às vezes tira o nosso foco do inimigo maior, sabe? Concordo. Do problema maior que tá lá em cima. A gente segmenta muito algumas lutas, quando na verdade a gente vai falar, não, olha só, mas vamos nos juntar aqui, porque, cara, tem alguém que tá dando porrada em mim, em você, no outro, e não tá tomando porrada porque a gente tá distraído, Sim. brigando entre si. Isso vai continuar sendo alimentado, porque é interessante pra eles que isso aconteça. Sim. Que a gente perca o foco. A dimensão de classe, de que nós estamos num capitalismo excludente, de que eles estão vendendo o país. É a luta que vem primeiro. De que o Temer é uma muito menos discutida do que várias outras lutas, e é a que vem primeiro. Isso. Não, mas isso com certeza é uma tática, né? Você distrair. A gente não pode... a gente teve muito isso na votação da reforma trabalhista, que na mesma época deu toda aquela polêmica da carne de papelão e ninguém falava da reforma trabalhista, só da carne de papelão. Acontece muito isso de vir algum tema e virar polêmica pra... Desfocar, né? A gente passou por isso pela PEC que rolou na tentativa de fechamento dos IFES, que a gente é de um IFE, e IFE é técnico e superior em vários campos, e a PEC foi votada no dia que o avião do Chapecoense caiu. Então a gente não teve nenhuma zero visibilidade, sabe? Ninguém, em momento nenhum, prestou atenção nisso. Foi uma parada que passou baixinho. Eu acho que tem outra coisa também que eu quero recuperar de novo na tese, dos vândalos e baderneiros. Vocês estão lembrando dos black blocs ou dos grupos, né, mais anarquistas, chamados de quê? Vândalos e baderneiros. Fui estudar profundamente de onde vem. Então são povos que também lá no passado também foram criminalizados, baderneiros vem de Maria Baderna, uma mulher que era uma Leila Diniz na década de 20, ou seja, o que a gente está vendo? Uma ideia de criminalizar toda a ação
que vem contrária ao que está dado, ao que está posto, ao que se quer capturar, ao que se quer decretar como poder, como instância de poder, de um capitalismo de Estado. Então, qualquer coisa que fuja a essa lógica, essa roupagem, é chamado, então, vândalo, é baderneiro, é organização criminosa, tem que ser censurada. Então, tudo que escapa a essa captura. E uma coisa que é interessante para nós, sobretudo que trabalhamos com as artes, a gente trabalha com símbolos, com metáforas, é que esses grupos, eles capturaram as ruas pegando metáforas, pegando cores. Vocês podem ver de 2013 para cá, eles pegam o verde e amarelo para dar ideia. Nós somos os verdadeiros brasileiros patriotas. Vocês são o bloco negro, vocês são o bloco vermelho aí, ó. Ou o bloco negro do anarquismo, ou o bloco vermelho aí do esquerdocrata, ou o bloco. Ou seja, enquanto a gente não, nós somos o Brasil, defendendo para você, brasileiro. Olha lá. Gente, vocês têm noção de onde, em qual momento começou esses ataques maiores, assim, contra a arte ou contra esses próprios movimentos esquerdopatas, entre aspas? A gente começa na década de 70, a gente começa lá na ditadura, ou a gente... Não, aqui, nesse recorte assim, recente. Eu acho que a ditadura parou, na verdade. Mas agora tá bem... Ela foi disfarçada, ela foi sendo liberada aos poucos, mas sempre existiu. A coisa tá mais perigosa agora, tá mais grave depois do golpe. Esses grupos foram criados em torno de 2015, recentemente, e como eu disse, muitos bancados, PSDB, PMDB, grupos internacionais, dinheiro de fora, Neto de Figueiredo, não preciso dizer quem é o Figueiredo, né? Ditadura, presidente da ditadura. Então, olha o perigo. Esses grupos bancados, por isso fizeram os atos para impeachment, são os mesmos grupos que estão em 2016 até aqui, mais em 2017, que começa a deflagrar essa coisa da censura das artes, são os mesmos grupos. Logo, essa na captura de narrativa, esses caras bancados pelo campo internacional, tem Trump também, por grupos internacionais e grupos que a gente sabe que impetraram o golpe, por isso eu insisto que não está dissociado toda essa criminalização, essa desfocagem que eles tentam chamar o ECA, olha, criança, contra a pedofilia, a gente está cuidando da tua família. E é importante dizer que, inclusive, a gente está te impedindo de decidir como você vai cuidar da sua família. Abre o olho. Por você. Por que eles não bateram panela na rua, com o Temer, com o Loures, com aquela mala de dinheiro, e Gedel, e Aécio? Com o Cunha sendo preso. Cunha. Por quê? Por que eles não foram para a rua com esse verde e amarelo? Não era por você, brasileiro. Com o verde e amarelo, com a blusa do jogador ou do time de futebol brasileiro. Por que esses grupos MBL não estão na rua? Batendo a panelinha dele? A questão não é partidária, isso tem que servir para todos. Não, inclusive define que é sim uma questão partidária. Estou defendendo meu partido. Aí tudo bem, sim, né? Porque o MBL, inclusive, ele se diz um movimento não partidário que elegeu 9 candidatos. Sim. E indicou 45. E um veio pra rua, vamos dar nome. Vem pra rua, que é o Rogério Schecker, vou dar nomes, e o Collin. São os dois criadores e que fizeram os atos para impeachment. Então, assim, tudo tem nome, a gente dá nome. E aí você vê também que é um ataque, não só às artes em si, mas um ataque a todas as comunidades que têm ideias progressistas, né? Claro. E por isso a UERJ, a nossa UERJ, que aliás eu parabenizo esse canal aqui, essa intenção desse grupo de comunicação, porque a nossa UERJ, por quê, gente? Vamos linkar aí a coisa das artes, a censura das artes com a UERJ. É matar o pensamento. Porque escola sem partido é matar qualquer possibilidade de transformação, de escapar, de liberdade, de escapar dessa captura, desse grupo no poder, dessas bancadas que bancam isso. Bancada evangélica, sim, tem que dar nome. Bancada ruralista com agronegócio, sim. Bancada dos empresários, o pacto de borracha lá da Fiesp, empresariado, né? PSDB, DEM, PMDB, tem que dar nomes. Esses grupos fazem parte, são bancados. Gente, eu só cheguei depois, mas estou pensando sou Luciana, né? E assim, a gente está falando para pessoas que são universitárias, mas pelo que eu estou percebendo, assim, nesse movimento de censura, que aliás esse é o tema do nosso programa, essa ideia de censura ela está sendo comprada não somente pelos movimentos que eles podem associar como mais de direita,
e até associadas a grupos com viés religioso ou alguma coisa do tipo, mas também até por pessoas que se dizem mais, digamos assim, de esquerda, aspas, colocar assim uma terminologia e não nomear partidos. Eu também gosto de fazer aspas. É, porque isso é muita coisa. Mas até pessoas que se diriam de esquerda e vão dizer que sim, são a favor da censura porque justamente compram esse discurso e se apoiam muito nisso do que o que eles estão fazendo com os meus filhos. Muito naquela coisa de o perigo que as crianças estão vendo. Então, isso é uma coisa que tem um apelo muito grande. E assim, a pergunta que eu queria colocar para vocês, assim, até pra gente pensar, né? Óbvio que teria muitas coisas, mas até por questão de tempo, como é que a gente faz esse diálogo até academia, movimentos artísticos e esses setores da sociedade que estão transitando, como vocês colocaram, que circulam também, né? Que não tem um partido específico, mas que tem como preocupação maior os seus filhos e o que estão fazendo com eles. E que compram esse discurso dessas grandes empresas, desses sujeitos do MBL, que usam esse argumento que é muito forte e as dificuldades que às vezes têm para combater de uma forma, usando o termo didática, e que possa realmente fazer que eles percebam, não é assim, bem por aí que a coisa. Eu acho importante, né, eu até já falei isso um pouco anteriormente, né, de que essa população enxergue que o que está em jogo não é a censura dos artistas, não é a censura da arte, que você coloca em xeque a autonomia do espectador, você coloca em xeque a suspensão do pensamento. É porque você tem o direito de querer ou não ir a uma exposição. Mas você impedir que ela aconteça. Inclusive, você coloca em xeque a autonomia do pensamento da criança. Porque a criança ela é um ser, ela não é uma projeção de um adulto futuro. Ela tem capacidade de pensar. Com dissenso conservador ensina elas, né, a fazer um comentário como esse, né, dizendo que a gente está confundindo liberdade com libertinagem. A gente sabe que não é bem assim, mas a gente tem que ter paciência para dialogar com essas pessoas e manter, né, uma conversa aberta. Inclusive assim, né, quando você instaura a censura, hoje sou eu, é o Queer Museu, mas a censura pode atingir inclusive aquela pessoa. Sim. Eu acho que a gente tem que ter a consciência também de até onde a nossa voz chega, sabe? Com quem que a gente está realmente dialogando. Sim. Porque, por exemplo, a gente faz faculdade em Nilópolis, que é Baixada Fluminense, então já tem uma série de outras questões, porque as coisas chegam lá bem depois, sabe? É bem mais difícil para chegar lá. E a gente faz produção cultural num campus onde só tem física, química, matemática e gestão ambiental. Somos o único curso de humanas. E a gente sofre muita pressão por isso dentro do campus. Deve ser bem o opressor. acesso que a gente tem, a forma como a gente tem que dialogar para conseguir direitos lá dentro, de espaço, de material, de produção, de liberdade de expressão, a burocracia que é para você montar uma exposição lá dentro, colocar um filme para passar lá dentro. E para além disso, existe um entorno. Existe o fato de que aquela faculdade é localizada dentro de um bairro que não dialoga com o que acontece dentro da faculdade. Sabe? A gente tem que saber até que ponto que a gente faz vai para fora do acadêmico. Até que ponto isso atinge os comerciantes, os moradores, as pessoas mais velhas, as crianças, e tentar expandir isso. Porque se a gente ficar fechado no nosso núcleo, a gente só vai atingir quem já foi atingido por aquilo. Quem já em algum momento formou uma opinião, ou teve acesso ao conhecimento, teve acesso à informação. E a gente não vai chegar na galera que... usando uma frase que eu escutei na época das eleições, não adianta se colocar como acadêmico, estudante, progressista, ir pra frente, libertário,
quando a única pessoa que dialoga com a sua avó, por exemplo, é o pastor da oração que ela assiste todo dia de manhã. Se ela está sendo afetada por aquilo, é aquilo que ela vai seguir. Ela não vai, de repente, por conta própria, procurar ou tentar ter acesso a um outro viés. Ela vai se adequar àquilo. Então eu acho que a parte mais importante é isso. Vai produzir algo dentro da faculdade, dentro de um campus, tenta botar essa mobilização para fora, tenta fazer um plano de mídia que atinja o bairro, a cidade, os moradores, a galera que mora nas ruas, para que as pessoas sintam que eles podem entrar e sair daquele lugar. Sabe? Que não é... Porque isso acontece muito. A gente agora está começando a produção de um cineclube que já acontecia na faculdade, mas que acontecia sendo coordenada pelo curso de Química e que acontecia no auditório. Era um cineclube aberto para todo mundo, mas acontecia no auditório. As pessoas não se sentem à vontade quando elas não fazem parte daquela instituição. Você está passando na porta da faculdade e fala, eu vou entrar aqui, vou ali no auditório ver se está passando um filme. Você não faz isso se não for um costume seu. Mas quando você tem um cineclube acontecendo no pátio, com os portões da faculdade abertos, você às vezes entra, para e senta e assiste, dialoga. Eu acho que essa é a questão mais importante, abrir isso, para que as pessoas se sintam parte daquilo. Concordo. Acho que o Gessé de Souza, maravilhoso sociólogo, né, que eu utilizo bastante na tese, ele fala exatamente que a igreja acabou cumprindo um papel nas bases que até as esquerdas, a gente fez muito em 70 e 80 isso, de acolher, de abrir o templo, esse lugar em que o pobre, que todo o problema de raça, tudo que você vive, é como se sentisse acolhido. Esse pertencimento. Então, e aí, talvez, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está na bolha, porque esse mundo virtual mesmo nos leva, e que é legal a gente utilizar essa... mas a gente não ficar só nesse debate coisa, e de que maneira eu falaria o seguinte, a gente tem que baixar a bola mesmo. Por quê? E desapegar. Eu uso muito essa figura do anônimo, que é a figura usada por Jacques Rancière. Ele fala que a partilha do sensível é performar politicamente, mas essa figura do comum, desse anônimo, que é assim, porque a gente está numa briga pelo protagonismo às vezes, sabe? Que esse mundo, ele nos leva para esse lugar também de centralidade, às vezes de disputa de narrativa, de estar num lugar de centralidade, de protagonismo, individual ou coletivo. E como que a gente exercita esse lugar de, sabe, como que a gente pode horizontalizar, como diz o Oliver Hemp, né? Coletivar, vamos coletivar, galera. E para coletivar, porque ao mesmo tempo que a gente tem, eu vejo assim, uma onda feminista crescente, LGBT, nunca a gente discutiu tanto o transgênero, que legal, as tecnologias, o corpo, a nudez, e de outro lado, claro, não sem dificuldade, muita censura e muita reação a isso. Como que a gente discute a arte no meio disso? Porque a arte e a cultura também estão carregados. Como é que a população vê isso? Será que a gente não está colocado num lugar ainda... Não, é porque essa arte ela foi colocada num lugar especial, esse artista, essa cultura. Sim, como algo superior. Que baixou e eu tive uma ideia, eu sou genial. E versus esse comum que não é o criador, mas na verdade, como diz Boal, todo ser humano é um criador, todo ele é um criador. Eu acho que eu falei em relação ao fato de acontecerem muitos eventos na faculdade, no auditório, e isso ser um problema é por isso. Porque os moradores, as pessoas que não estão dentro da academia, se sentem inferiores. Eles sentem que aquilo ali não é o lugar deles, que eles não podem estar ali, que eles não vão ser bem recebidos ali, que eles não têm o que fazer ali. Então eles não vão. Mas por outro lado, dentro da universidade, a gente, nos nossos cursos de arte, percebe que, assim, a minha experiência na UFS, que você tinha falado que estuda no centro, com física, matemática. Sim, eu uso o único curso de eu também peguei o curso de artes cênicas bem no início, e a gente estudava no Centro de Física e Matemática. E é uma universidade que tem uma tradição de ciências e tecnologia. E a gente percebia muito que as pessoas não veem o artista como pesquisador, como alguém que está ali para pesquisar, que a gente estuda realmente, sabe? Muitas vezes a gente é tratado como alguém que está ali para entreter
o fazer curso site, de direito. A gente está ali para entreter o curso de direito, a gente está ali para entreter o pessoal de medicina que está estudando de verdade, como se a gente não tivesse pesquisa. Não, e a gente não é visto na dimensão do trabalho. Nós não somos vistos como trabalhadores. Nunca, de forma nenhuma. Nós somos vistos como animadores, o que é legal. Eu vi Não que que não seja teve, bom ser não que não animador. seja bom, um movimento dos animadores no Rio de Janeiro, fantástico, legal, tomara que retome, blá, blá. Agora, nós não somos vistos como trabalhadores, que precisamos, isso é uma questão longa que a gente já fez no fórum, a gente discutia a previdência, porque nosso trabalho é sazonal, é temporal, Ou você hora tá no ela está meio, com ou você não se espetáculo, uma aposenta exposição, hora não está. Hora tem um edital, mas faz sem edital, faz sem grana, mas o espetáculo durou uma temporada curta, uma exposição que não rendeu, que não conseguiu espaço, enfim, fato é que a gente banca esse risco às vezes, mas a gente é humano, a gente é físico, a gente é falível, esse corpo morre, esse corpo adoece, esse corpo envelhece. E no entanto a gente não tem questão previdência, questão trabalhista. Por quê? Porque a gente não é visto. Aquilo que é mostrado de nós na televisão é muito espetacularizado, muito grandioso. E a gente não mostra os bastidores de que a gente acorda cedo, que a gente rala. Só mostra. Mas a gente tá Provavelmente sempre... nunca. Só mostra o pessoal da Globo, né? Não mostra o pessoal do Mas teatro. é muito esse estigma de que a gente tá ali pra entreter gente séria. Entreter gente A gente séria, passa porque por nós isso não muito somos. no campus, assim. A gente passa muito, porque lá é licenciatura e bacharelado em Física, Química e Biologia e Gestão Ambiental e Produção Cultural. Tanto que o nome é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente não se encaixa muito nisso. E assim, a gente às vezes sai de oficina de teatro pintado de tinta e as pessoas ficam... É o convívio de humanas, né? Estão de sacanagem, a gente estudando pra caramba, vocês brincando, fazendo festa. É tudo divertido, parece até que é uma diversão. Claro que é divertido, porque a gente ama o que faz, tem isso. A gente ama o que faz, a gente não consegue não fazer. Você trabalha com produzir cultura, se você ama produzir Tem essa cultura, dimensão. Mas é informal, é incerto, é precário, é fudido. É fudido. Eu vou lhe dizer, eu posso dar um depoimento pessoal. Larguei tudo, eu tenho 54 anos. Eu larguei tudo na minha vida como jornalista para vir para o Rio. Para quê? Para continuar sendo atriz. Eu não consigo ver da arte. Eu tenho que ser professora, eu tenho que me reinventar. Aí virei gestora nisso tudo. Gilberto Gil me chama, volta aqui para o Ministério, porque você... Blá, blá, blá. Que ótimo, fui lá fazer alguma coisa pela minha categoria. Fiquei 15 anos no Ministério e tal. Estou aqui como doutorando lá. Mas fato é que a única coisa que me faz sentido é ser atriz. Só que ela está na caixa, porque eu não vivo dela. Eu não vivo dessa sobrevivência. Eu não tenho sobrevivência como atriz. Então, eu de vez em quando sou, mas eu tenho que me juntar com 500 coisas que eu vou adequando à minha reinvenção para poder ser, em alguns momentos, essa felicidade que é pisar no palco. Mas não é pisar no palco para botar uma luz e coisa que também é espetaculoso. Tem muita gente que acha, a gente está lá. Não, é porque é uma dimensão política desse fazer teatral que me atrai, para falar a verdade. Então, e isso tem toda uma roupagem, de novo, a gente Essa dificuldade é de um monte de gente. Se você for conversar com a ator no Rio de Janeiro, eu acho que é unânime. É unânime, isso. Esse mês, né, eu estava com algumas exposições em cartaz e 2 em centros culturais da prefeitura, né, uma no Castelinho do Flamengo e a outra no Hélio Oiticica, assim. E fora desse respeito da censura, né, para além disso, teve uma coisa que eu achei um absurdo, assim, que ambos os centros culturais falaram que a responsabilidade da segurança da obra eram dos artistas, assim, e eles já não oferecem nada, eles não oferecem material gráfico, eles não oferecem montagem, eles não oferecem impressão do texto curatorial na parede, e aí você tem que se responsabilizar pela segurança do teu trabalho, que é o Ou seja, você paga pra trabalhar. Trabalho que já é inseguro, informal, você... Não, olha a contradição, gente. Você paga é pra trabalhar, paradoxal. das contas é isso. Você tem que pagar pra ter o seu trabalho exposto. Pra ter um trabalho que você não recebeu. Eles não fazer. sabem. E que E foi ainda censurado. podem achar que, por favor, você tá podendo expor ali, né? Mas é assim que Acho exatamente isso. Eles acham que aquele espaço é deles e que eles estão emprestando pra você trabalhar um pouquinho. Você não tem nos colocar, então eu vou te emprestar esse lugar aqui. Você bota os dados, tira, tá isso. A gente que chama a gente assim pra se divulgar, né? Vem cá fazer um trabalho como atriz no meu bar, você se divulga. Eu te ofereço um prato de comida. Simplesmente não Negocia, faz aqui um show, um teatrinho. Muitas produções que simplesmente não pagam produtor.
futuramente, não paga. Não, você já viu que a coisa mexeu no vespeiro, porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles. É o nosso calcanhar, porque ele, às vezes nosso ofício não é visto como ofício, não é visto como com a dimensão de trabalho, porque ele é informal, é sazonal, é temporal, é incerto, e aí a gente não cabe, obviamente, uma CLT, que até nem o trabalhador comum hoje está cabendo, coitado, tá se tornando tão informal, e aí está caindo, e que é alguma coisa que a gente já vive isso na base, na prática, né? E ainda convivemos com isso, com censura, além de tudo, né? De trabalhar. Por outro lado, vem a dificuldade que as pessoas têm em falar sobre dinheiro. Isso existe. Isso também. Muito firme. A dificuldade em pautar. Não, o meu trabalho vale isso. O meu trabalho vale isso. Isso. Realmente vale. Os artesãos. Porque as pessoas não querem, acham que uma peça produzida por um artesão, um bordado, um crochê, tem que ser barato, mas aquilo teve a mão de obra, teve o tempo, teve o desgaste dele, e por que não pagar aquele Olha pra ele. Gente, então, aproveitando para registrar a presença aqui do David também, aluno de artes visuais do UFRJ. E eles estavam até comentando, né? Comentário, não sei se vocês assistiram ou ouviram, mas os meninos comentaram que estava sendo a primeira mesa só de mulheres. Mas foi, né? Fala predominantemente de mulheres na primeira mesa. E assim, bom, esse tema, como bem outros que a gente tem comentado, são temas que se desdobrariam, que a gente está percebendo que o tempo fica curto para a quantidade de coisas que a gente teria para falar. São muitos links, né? São muitos links e esse momento especificamente que a gente está vivendo é um movimento que demanda muitas questões, reflexões. E é a questão que eu coloquei, a gente que está aqui na universidade pode cada vez se aproximar de muitas pessoas que não estão tendo acesso ao conhecimento que a gente tem, para que possam dialogar com a gente, né? Então, assim, sei que é complicado encerrar, porque a gente teria tantas outras coisas para falar, mas eu queria pedir para vocês fazerem uma fala, assim, a gente tentar fechar e pensando, assim, propostas, né? O que vocês, falando um pouco sobre o futuro, como é que vocês pensam, né? Nesse momento que a gente está e papel nosso nesse momento aqui. A gente está vivendo cada vez mais. Não dá nem vontade de terminar, né, gente? Tá gostando. Vamos lá, quem vai começar, gente? Pode decidir aí. Gente, o artista, principalmente o artista da cena, vê o corpo como instrumento de trabalho, e a gente conversou um pouco sobre isso aqui. O nosso corpo é instrumento de trabalho mesmo. A gente quer poder se expressar livremente, tranquilamente. A gente não está levantando nada absurdo, além de liberdade de expressão. É só isso, só liberdade de expressão. Enfim. Pode deixar, se você quiser deixar seus recados a respeito da divulgar sua peça, como é que contatos, pode já, aproveita, gente. Depois da fala já. Eu falei no início já, Reforça. 17 e 24 de novembro, às 7h30, Parque das Ruínas, um espetáculo muito interessante a respeito de um manicômio que foi quase um holocausto no Brasil, que é muito importante a gente retratar. E nos fins de semana de dezembro, às 4 horas, lá no Museu da República, um espetáculo infantil sobre meio ambiente. Obrigada. A próxima. Super feliz, agradecida de estar aqui. Isso sempre me move para encontrar mulheres tão interessantes. Agora o David chegando também, que é um parceiro artista aí com a gente, né? Porque as artes visuais, a gente falou até mais de arte cênica, falamos de Paranaia também, mas acho que, enfim, é uma soma. Isso não à toa acaba nos juntando. Eu fico sonhando que a gente crie um movimento, talvez esteja já nos pedindo já faz um tempo, para a gente
porque a gente tem os guetos, a gente tem os grupos nossos, né, ou feminista, ou do trans, ou racista, ou da questão de classe, ou partido, sei lá onde você se identifica, ou nesse nomadismo que a gente transita nas tribos, mas fato é que a gente, em algum momento, a gente precisa juntar, porque como diz Ellen Wood no livro Capitalismo contra a Democracia contra Capitalismo, que o capitalismo ele se apropria de tudo isso, ele tem produtos para tudo isso, para todos esses grupos. Então, se a gente ficar só no medo, a gente enfraquece. A gente não tem como virar o jogo. A gente precisa se juntar para fazer uma coisa maior. E acho que hoje, então, já aproveito falar que hoje vai ter o ato do Dia Nacional de Lutas, né? E a gente vai estar lá, nós trabalhadores da cultura, artistas, enfim, iremos para lá, 16 horas, a partir de 16 horas, Cinelândia. Vamos continuar com esse grupo Censura Nunca Mais, artistas e trabalhadores da cultura também fazendo outros atos. A gente vai ter uma reunião dia 15, semana que vem no Espaço da Espina, 19 horas, ali do lado do IFIX, né? Eu depois vou avisar melhor. Vai ter um abraçaço pela UERJ. Essa universidade precisa se manter viva, ela precisa ser abraçada, ela reexiste. E ela vai ter o flash mob, com inclusive o cantor Caetano, o músico Caetano vai estar puxando esse flash mob 17 horas em frente ao Copacabana Palace. E eu também convido, gente, por favor, a gente tem esse encontro, Desafios Contemporâneos, Universidade Pública Desafios Contemporâneos, com cientista social, rapper e poeta Boaventura de Souza Santos, português, né, Boaventura de Souza Santos, e vai estar com a gente o Teatro Odilo Costa, que é um teatrão de 1000 lugares, a gente precisa lotar esse teatro, terça-feira, dia 14, a partir das 18 horas. Então, assim, divulga, chama, vem, aparece, chega lá. E como Boaventura de Souza Santos, também ele vai lançar 2 livros de poesia com os rappers também vão estar declamando junto com ele, no Casarão 22, na Rua Farane, em Botafogo. Então, assim, para dizer para vocês que a gente não pode estar em casa ocupado, não adianta. Eu estou terminando a tese. Que não falta. Trabalho que não falta é militância, né? Então, vamos aí, o UERJ resiste, e obrigada, e a gente está, em breve, eu espero defender o doutorado aqui, chamar todo mundo para essa performance aqui. Vai conseguir. Todo mundo ocupa o UERJ. Vamos fazer outra roda do doutorado dela. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu queria falar que é muito importante que a gente pense essa questão da censura no campo ampliado, tanto nós artistas apoiando outras causas que também são muito censuradas, como o racismo no Brasil, como o direito de quem mora nas periferias da cidade, o extermínio dos índios, né, que agora está mais do que nunca. E é importante a gente aderir a essas causas, é importante que as outras pessoas aderam a nossa. E esse momento que a gente está vivendo político, ele é muito drástico, né? A gente está perdendo direito todo dia. E eu vejo muita gente assim, entrando em depressão, mas eu queria dizer que o movimento não é esse. A gente tem que aproveitar disso para lutar, porque é muito mais fácil você oprimir pessoas deprimidas do que pessoas que estão aí para lutar. E fazer a luta é afetuoso, gente. A gente se abraça, a gente já nem se conhecia aqui, tá todo mundo se junta, a gente não se sente sozinho, né? Estamos juntos. E aí, meninas? Meu Deus, eu já fiz tanto recorte, a gente falou tanto nessa mesa. Vocês querem deixar algum recado? Eu queria agradecer o convite também. Eu acho que é muito importante que a gente tenha cada vez mais abertura de diálogo entre as universidades, entre os grupos e artistas e produtores que dialogam em áreas diferentes. E acho que a gente precisa continuar por essa luta para que a arte, quem vive da arte, consiga continuar com seus direitos e ter cada vez mais respeito para a gente poder dar seguimento a esse movimento. É bacana. A Thalina até que não, que ela já está atuando nesse campo já tem tempo, mas pra gente alunos, assim, do primeiro período, assim, logo da de cara, com um pessoal, principalmente mulheres, assim, tão engajadas, dessa unidade muito legal, saber que a gente já tá entrando com essa força de que a gente tem que lutar por isso mesmo, sabe? Mas são danados, primeiro período. Primeiro período, né? Mas aqui a diversidade tem caracterizado a nossa Essa geração, galera. Eu gostei muito disso. Eu reparei na apresentação inicial, quando cada um começou a apresentar, como cada uma tinha uma... Sabe, era de um extremo, assim, mesmo fazendo parte de um mesmo grupo. Isso é muito legal. A diferença de idade, e de focos, e de segmentações, e do que cada um trabalha, isso é muito importante.
David, quer falar um pouquinho? Eu me empolguei bastante com esse papo porque eu faço parte da EPA, da UFRJ, e a gente passou pelo incêndio na reitoria. E a gente viu que até hoje metade do prédio não funciona. Assim, o prédio não é só da EPA de Belas Artes, também tem o pessoal de arquitetura, da FAO. Só que a EPA ainda assim, a gente passa por um descaso descarado na nossa cara, assim. A gente não tem, nenhum apoio da faculdade, assim. A gente é muito largado. E isso também, eu fiquei mais triste ainda porque quando eu entrei, eu fiz um mês de aula, eu entrei em setembro, em outubro aconteceu o incêndio, eu fiquei quase um ano sem ter aula. E depois os calores que entraram no primeiro período também, eles ficaram muito desanimados, porque você vê aquela animação de que você finalmente passou por o que você quer, e você chega e você vê que a arte ela ainda é tratada como vocês falaram, como tratada como brincadeira, pode deixar para depois, não é tão importante. Como animadores, são E assim, eu queria. Mas uma coisa boa que a gente viu é que lá todo mundo tem uma união, sabe? A gente falou, tipo, não desanime, vai melhorar, vai ser mais tarde. A gente está passando por um momento de censura muito grande. A censura atualmente, ela tá quase chegando a um nível do que é nos anos 60, da ditadura, né? O tempo da ditadura. Mas o importante é a gente permanecer unido mesmo e continuar permanecendo, fazendo nossa arte. A gente tem que se abraçar muito, porque isso foi bem falado aqui do quanto os cursos de arte são desvalorizados dentro das universidades, mas meio a espelho da sociedade, né? Só que agora a universidade toda está desvalorizada. Tá na iminência. Não tem mais geral, gente. É geral. Foi o corte que eu fiz sobre a gente não se distrair nas lutas. Então, assim, fechar o eu queria fazer um convite também para isso que vocês fazem. Quem está aqui, quem está nos assistindo, para esse movimento Censura Nunca Mais, que a gente continua. Que na verdade é um Censura Nunca Mais, mas é pela democracia, nenhum direito a menos. A gente tem várias, né, porque não é só a censura, né, é muito mais do que isso. A gente queria convidar, porque vamos somar, galera. A gente não fica em casa na sua rede sozinho, você não está só, tem gente lutando, então você também está, para não se sentir só, vem abraçar, de repente, né, a gente fica mais forte, a gente vai pra rua e volta, fiz alguma coisa, não tô parado, porque senão você fica assistindo a televisão, passando o jornal e dizendo que o Temer foi lá, tomou conta, a organização criminosa, nada aconteceu, e cada dia seus direitos sendo tirados, cada dia sua universidade fechada, cada dia a EBA lá, né, que é uma universidade parceira, super importante esse curso antigo. Então assim, não vamos se juntar e o próximo encontro é na Despina, né? Na frente do IFIX, na Despina, às 6 horas. E se alguém tiver alguma dúvida, acho que pode entrar na página Censura Nunca Mais e mandar um inbox lá que... Isso, a gente vai preparar coisas aí. Dia 15 às 6 horas. Isso aí é importantíssimo. E terça, Teatro Dilo Costa, galera. Não é. Bombar esse teatro. Isso eu ia perguntar, esse teatro é aqui na UERJ? Não é, pra quem frente à Concha, né? Aqui, é na Concha. E o bacana é porque está envolvendo diferentes unidades da universidade. A gente tem letras, tem o BPFH, que é da educação. Então a gente tem vários grupos que estão aí fazendo parte para trazer o Boaventura, que é um autor que tem pensado bastante no momento que a gente está vivendo, está produzindo muitos livros, tem produzido, enfim, agradecer novamente todo mundo que esteve aqui com a gente, Inaê, Ana Paula, Tainá, Rebeca, Taline e o David que chegou depois. Ana Lúcia. Ana Lúcia, isso. Gente, só agradecer a vocês, porque justamente o que foi colocado, a diversidade é que nos tem feito enriquecer os nossos debates aqui. Então aqui na LCD a gente tem procurado cada vez mais trazer pessoas de diferentes grupos, diferentes faixas etárias, porque é o que não está na mídia convencional e a gente tenta trazer para cá, né? E convidar também o pessoal que vocês já fizeram vários convites, mas eu convido o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois também. Lembrando que o programa fica gravado, vai ficar no Facebook, tá? Então a gente tem a página do LCD, quem está chegando agora, chegou depois, almoçou, na página do LCD, Laboratório de Comunicação Dialógica. Já perguntaram pra gente o que é LCD? Laboratório de Comunicação Dialógica. Não é LSD, a gente aqui na porta. Não é
vamos explicar. Não é LSD. Tem que ser. Não é LSD. Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Aqui, Não posso ser aqui, ó. Vamos aplaudir o LSD. E a gente se encontra em próximos. Foi mesmo, amei participar dessa mesa. Aliás, no nosso próximo encontro a gente vai tratar da psicologização dos movimentos LGBT. Tá? Então, mais um tema super polêmico aí que a gente vai trazer. Acompanhe a gente na nossa página. A gente está aí, continuamos em movimento e agradecemos a vocês porque eu acho que continua resistindo e para continuar resistindo precisa de vocês, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Canais também, gente, não vai fazer nossos atos. Aí a gente pede para que vocês divulguem porque o vídeo fica lá na Nós já botamos lá, né? E colocou lá no nosso grupo.